Bem-vindos ao seu programa, o seu melhor programa de quinta-feira. Quem se conhece, cresce. Se você não conhece, já conhece agora, vai lá no YouTube, segue aqui a nossa página, porque são conteúdos incríveis. Hoje, assim, ó, deixa eu te contar. Nós vamos mexer com as suas emoções. Você vai entender um pouco. Vamos trabalhar com prosperidade. Que, Davi? Como assim? Que emoções que vai mexer? Essa vai ser a primeira pergunta. Já gostei. Quais emoções? Já gostei, Davizeira. Você sabe trabalhar as suas emoções, Davi? Rapaz, sei muito bem, não. Então, se você, Davi, ou quem estiver assistindo, quiser, assim, ter um pouquinho a pontinha do iceberg de como trabalhar as emoções, pega papelzinho. Eu já deixei o meu aqui, não faço isso, mas hoje eu deixei, tá em branco, tá, gente? Porque ele vai falar, eu já vou anotar aqui, falar, esse eu não perco. Já vou fazer minha sessão aqui de graça, porque eu não sou bobo. Ele cobra R$1.500 a sessão, vai ser de graça aqui, né? Quem é que tá com a gente? Você conhece ele, Davi? Ainda não. Vai conhecer hoje. Gustavo Sampaio, ele que é o diretor. É o dono ou é diretor? Eu sou o dono. É o dono, né? Olha, o gato que ele é modesto. O diretor, o owner, o dono da Febracis, unidade Goiânia. Então, assim, o que a gente vai falar hoje? Principalmente sobre emoções, um pouquinho só. Não é igual Legendários, mas é um pouco de segredo do método CIS, né? Não pode entregar tudo. Gustavão, obrigado, irmão, por você ter vindo, ter aceitado o convite. Valeu demais. Não tá aqui, ó, mas você é de Goiás? Eu sou de Brasília. Ah, Sou garoto. de Brasília, você sabe que é Goiás, né? Você está inventando. Então é de Brasília. Sou de Brasília. Ó, o Gustavo é empresário, mentor, estrategista. Olha a frase dele. Presta atenção, Davi, já é a primeira, ó. Acelero empresários com estratégia e inteligência emocional. Um monte de gente falando aí de IA. O negócio é IE. IE, não é não? Faz parte também, né? Enquanto não substituiu, né? Os robôs não substituíram, a inteligência emocional é fundamental, né, irmão? É isso? Tem mais o quê? Além do pai das crianças, né? Maravilhoso, a gente tava falando aí. Quem é o Gustavo? Conta aí pra quem não te conhece. Ó. Maravilha. Se apresenta pro Davi, principalmente. Fala, Davi, como é que você tá? Beleza? E a todos os ouvintes aí, é um prazer estar aqui, Leandro. Obrigado, viu, por essa oportunidade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui que eu vou aprender muito também, não tenho dúvida disso. E quem é o Gustavo, né? O Gustavo, ele é filho amado de Deus, sem sombra de dúvidas. Marido da Cassie, né? Pai da Alissa, do Levi. E sou um cara ousado, eu sou determinado. E o que eu faço, né, Leandro? Eu sou empresário, vim do serviço público. Então, eu fui servidor público em Brasília, numa instituição financeira. Trabalhei com risco de crédito, risco de mercado, com a parte de auditoria, controles internos. Então, trabalhei dentro de uma diretoria muito estratégica dentro do banco. Era concursado lá. Até que fiz, né, essa transição de carreira. Vim da área de tecnologia. Você tá quase igual o Jerônimo Temer, ué. Saiu, foi pra área de coach, que ele era concursado. Era total. 50, 60 pau de salário, saiu e pum. E foi muito isso, né, a minha história também. Então, fiz essa transição, venho da área de tecnologia, cheguei a programar também a parte de computador, e aí depois eu entendi da mente humana, me apaixonei. Programava computador, agora programa a mente. Vamos trabalhar que essa massa. mente. É isso aí. Você já pensava essa sacada? Já continuo um programador. Que massa. Mas eu só migrei pra mente, né? E eu acredito demais nisso. Então, eu sou um apaixonado, né, por estudar, por esportes. Então, sou um cara que eu falo que é muito fácil, né, viver de frasezinha pronta, né? Ainda mais na minha área, que muitos são coaches, mentores, o cara pega um livro e sai fazendo um monte de frasezinha. Eu gosto de viver, né? Eu busco viver o que eu ensino. Então, assim, eu fui um cara que eu corri no deserto do Saara, maratona lá. Caraca, deserto do Atacama, Ushuaia, Patagônia. Fui no acampamento base do Everest. Que então, massa. sou um cara que, assim... Você conhece o João Saci daqui? Conheço demais. Ele antes de ir, a gente trocou uma ideia massa. Ele é massa. Então, foi meu aluno, inclusive, também, João Saci. Então... eu sou um cara que eu gosto de vivenciar para poder trazer para as pessoas algo que eu estou vivendo e necessariamente que também estou evoluindo. Eu acredito nessa evolução constante. Então, esse é o Gustavo e estou aqui à disposição para a gente trocar uma ideia, conversar. Bora. Vamos falar de emoção. Eu quero saber qual é a emoção do Davi nesse momento. Você já fala... Ei, Davi, depois você vai descer aqui um pouquinho para a gente conversar. Já manda essa aí, Gustaveira. Assim, não entrando ali, né, no CIS e tudo, mas... Pra você, né, que você tá com a unidade aqui tem quanto tempo? Tem 6 anos que eu tô aqui, junto com o Paulo Vieira eu tô há 10 anos. Uau! Então, o que é... Eu nem sei se é diferente para cada uma das pessoas, mas, por exemplo, eu hoje
as pessoas me procuram para falar de inteligência emocional, eu falo assim, cara, eu mudo um pouco pela minha história de vida, eu falo do controle emocional, né? Que Ok, é muito isso, mas ok. para você, o que que é essa inteligência emocional? Que o Davi ficou ali, né? Pô, mas que emoção Que é que é essa? isso, Que né? tem essas dúvidas, não tem? Tem, Mas o claro. que é claro. essa inteligência emocional pro Gustavão aí? Legal. Ou o que que vocês ensinam Lá no na CIS, né? Febracis, né? No CIS. Enfim, o que Que acontece? é considerado o maior treinamento, imersão de inteligência emocional da América Latina. E hoje é né? do mundo, né? Pelo que a gente já Então, pronto. treina, já chegou Pronto. em nível mundial, Que né? Em massa. vários países, enfim. Então, inclusive começa amanhã. Eu tô indo pra Floripa amanhã, vai estar tendo lá, mas vocês voltam lá. Nossa, então eu peguei a sua agenda assim no... Não foi? Por no isso que eu te laço. falei, cara. Ó. Era no detalhe. Que bom. Mas vamos lá, o que é inteligência emocional de uma forma bem simplista? A gente acredita bastante nisso e percebe que inteligência emocional são duas habilidades muito juntas e muito claras. Uma é a habilidade e a capacidade de você tirar o seu melhor em qualquer circunstância, seja ela muito boa ou não. E normalmente a gente é testado nas situações ruins que fogem do controle. Cara, eu consigo tirar o meu melhor naquela situação? Isso é uma parte da inteligência emocional. A segunda parte diz respeito aos outros. A minha habilidade e capacidade de tirar o melhor dos outros em qualquer situação. Então, a habilidade, né, a inteligência emocional, ela tem duas vertentes muito claras. Tem gente que é muito bom em tirar o melhor de si em qualquer situação, mas não consegue tirar dos outros. Tem gente que é muito bom em tirar dos outros, mas não é bom em tirar o seu melhor. Então, calma aí, o ideal é o quê? Desenvolva as duas pernas. Os dois níveis de competências da inteligência emocional. E a primeira, ela é a autoconsciência emocional, pautada lá em Daniel Goleman. Então, o que ele está falando? A autoconsciência emocional é a minha capacidade de perceber qual é a emoção que está girando, porque sempre tem uma emoção girando Sim. aqui nas minhas decisões. Aham. Então, qual é a emoção que está girando e por que ela está acontecendo? De onde ela vem? Qual é o padrão emocional que está pautando aquela minha decisão? Em torno de 90% das nossas decisões são emocionais, sistema límbico ali o tempo inteiro. E aí o que vai acontecer? 5%, 10% a gente inventa só uma história para justificar aquilo. Que você fez. O que você fez, mas na Pois, verdade é teve uma verdade. emoção startando aquele processo. Então a inteligência emocional vem muito nisso. Cara, eu tenho tempo para olhar para dentro e perceber essas emoções, eu me questiono. E aí tem uma máxima dentro da inteligência emocional que é o seguinte: todas as emoções são legítimas. Sentir uma raiva é legítimo? É. Mas o que é inteligência emocional? Pegando o gancho que você falou sobre controlar, governar, dominar a emoção, é o seguinte: a emoção que eu estou sentindo, ela é a emoção adequada para aquela circunstância? Esse é o primeiro ponto que eu preciso me avaliar na inteligência emocional. Segundo ponto é... Pegando da raiva, será que eu deveria sentir essa raiva Será agora? que é raiva nesse momento? Será que é tristeza? Será que é choro? Qual é a emoção? Primeira calibragem é: a emoção que eu estou sentindo, ela está adequada ao contexto? Primeiro ponto. E aí o segundo ponto onde pega. A intensidade daquela emoção, ela tem relação com o contexto? E eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina uma mãe passou o domingo inteiro fazendo aquela macarronada. Cara, vai, almoçou, sentou a família lá toda pra comer. Nossa, já fiquei com fome. Já. Aí vem o menino, bate a jarra de suco de laranja, derruba exatamente em cima daquela macarronada que a mãe ficou preparando para a família inteira. Então vamos lá. Sentir raiva é uma emoção legítima para aquele contexto? É. Claro que é. Pô, cozinhou a manhã inteira, Agora que eu tô entendendo. foi na feira, fez um monte de coisa. Não. Cara, é legítimo ela Agora sentir que eu tô raiva naquele entendendo. contexto. Agora vamos lá. Tem pais nessa situação que vai pegar o menino, vai sentar a mão no menino, de espancar o menino. Calma aí, foi na intensidade Entendi. correta? Cara, era pra ter Entendi. espancado aquele menino? Era pra ter dado um tapa na cabeça dele? Era pra ter desmoralizado ele na frente de todo mundo? Não era. Então, calma aí, a emoção foi legítima, era raiva, mas a intensidade dela foi totalmente descabida. Essa pessoa não tem controle emocional, irmão. Ô, Davi, se você já quiser parar o podcast, era só isso que a gente precisava. Beleza? Outra vez a gente chama... Cara, só aí foi 10 sessões de psicoterapia. Entendi, agora eu entendi. Que você começou a falar, eu não tava entendendo nada. Agora eu entendi. Esse é o Porque ponto. você pode ter a raiva, né? Não, agora é porque você começou a falar, eu falei, mas será que eu não posso ter? Eu até fiquei me julgando, né? Aham. Pode, né? Mas a Devo. intensidade A intensidade é o ponto. E aí tem pessoas sentindo também emoções erradas. Vou te falar, você já deve ter visto isso. Uma pessoa que tá falando de algo trágico da vida dela, sorrindo. Porque eu bati meu carro. Calma aí. Ora, você tá puto, ou minimamente triste, ou chateado, ou magoado, você tá rindo de quê? Presta atenção. Presta atenção. Hoje de manhã,
Presta atenção. Quem que foi anunciado pelo o novo técnico da seleção brasileira? O Carlos Ancelotti. Olha só. Ele ainda... Nossa, exatamente isso que você falou. Peguei a imagem agora. Não sei se é isso, tá? Vamos lá. Ele estava na coletiva Real Madrid. Lá, eles fazem coletivas pré e pós. Então, ele vai ter um jogo amanhã. Vai ter um jogo amanhã. Mentira, hoje à noite. Então, hoje de manhã... E eu Tinha a entrei... coletiva. Teve a coletiva. Eu entrei. E aí... E ele todo sério, assim, até meio cabisbaixo, tal. Por quê? Porque eles perderam pro Barcelona e não vai ganhar a Copa do Rei. Então, beleza. Então, não vai ganhar mais, beleza. Então, ele tá meio cabisbaixo. Olha se é isso que você vai explicar agora. Que eu acho que foi o que eu já peguei. Ele tá com a camisa do Real Madrid, o cara perguntou, uai, Ancelotti, mas... O uai foi meu, tá? Cara, era pra você estar feliz, né? Você vai assumir uma seleção pentacampeã. O cara, o espanhol, falando né, em espanhol, perguntou pra ele. E parece que você tá meio triste. Ele, não. Por dentro eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo comigo. Mas ele pegou. Mas eu estou triste porque eu não consegui o título que eu queria com essa camisa. Eu ainda sou Real Madrid até o dia 25. Então não posso chegar aqui feliz e tudo, porque eu tô feliz pelo que tá acontecendo na minha vida. Mas por essa camisa que eu tô aqui, eu não tô. Não tô demonstrando. Que é o que você falou, bateu o carro. Ele tá triste porque ele perdeu o jogo. É mais ou menos isso. É isso, é exatamente isso. Ele tava com duas misturas de emoção, e a emoção que ele tava olhando na perspectiva era pelo time e não pela vida dele. E ele tava expressando aquela emoção. E talvez muita gente falou, pô, não era pra você estar feliz? As pessoas estavam esperando a felicidade dele com o resultado dele, e não com a do time. E talvez isso é positivo, porque ele vai falar e muitos torcedores vão falar, pô, o cara tá pensando no time, e não nele. Não, mas é o que você falou, por exemplo, quando o cara, se a pessoa bateu o carro e tá ali falando, toda feliz, pô, bati o carro. Peraí, mas tem alguma coisa errada aí, né? Tá errado? Você tá feliz? Ok, uma coisa é eu expressar gratidão, pô, Deus, obrigado, bati poderia o carro. ter acontecido algo pior, sei lá. Melhor e tal, mas calma aí, em algum momento eu vou ter que viver aquela emoção legítima da tristeza, do prejuízo, de falar, cara, calma aí, velho, vou ter que arrumar esse negócio, vou ter um custo que eu não teria. Cara, é legítimo. Então eu vejo muito a gente vivendo agora uma sociedade do faz de conta, da simulação. E aí as pessoas se emocionam mais com o que parece real e não é real, do que com a própria realidade. Ontem eu vi um vídeo, cara, me chamou muita atenção. Tu já viu aquelas bonecas reborn, que chamam, que é igualzinho a criança? Pô, não é um que o Padre Fábio de Mello adotou lá? Então, tá rolando uma vibe dessa. Não sei se é verdade, tá? Eu vi, aí não sei se é fake. no programa agora, as pessoas simulando um parto de uma bebê reborn. E as pessoas se comoveram. E as pessoas acharam aquilo lindo. Cara, é uma emoção totalmente descabida de uma distorção da realidade achando que tá legal. Quando o parto é sofrido, tem sangue, tem dor, tem a maternidade, tem tudo. E tratando como um negócio lindo, maravilhoso. E as pessoas botando aí, ai, meu irmão, tá descabido, tá errado. A galera desconectou. O negócio tá desplugado. Tá diferentão. Onde algo que é artificial e que é mentira me comove, e onde criança sendo abandonada pelos pais que estão na rua não me comove, eu acho normal. O que é isso? É uma fuga da realidade, irmão. As pessoas estão achando mais seguro se conectar no que é falso, no que é simulado, do que encarar a vida de verdade. Isso é uma fuga das emoções. E aí pode vir inteligência artificial, eu sou totalmente adepto, sou o que for. Mas o ser humano, se ele não se encontrar nesse caminho de novo, ele vai se destruir. Se autodestruir com as próprias emoções e se iludindo com esse mudão, achando que as coisas simuladas são verdades. E não são. E eu não sou hipócrita, porque eu utilizo, eu olho, eu vivo, mas assim, eu tô ligado no movimento. O que vocês estão vendo, principalmente vocês, que eu acredito que principalmente pós-pandemia, vocês devem ter explodido, assim. Mas de maneira geral, tá tendo uma procura maior. Eu tô te falando assim, porque via psicologia, a gente tá vendo um movimento das pessoas procurarem mais. Vocês estão vendo ou não as pessoas procurarem mais essa busca pelo autoconhecimento, o controle das emoções, tá? Vocês estão percebendo isso? Acredito que sim, eu vejo que sim, mas ao mesmo tempo uma procura maior com a consciência menor. Como assim, Gustavo? Eu vou falar o desafio da minha empresa. Talvez 90% das pessoas precisem do que a gente tem lá. De ferramentas, de trabalho emocional e tudo. Beleza. Só que as pessoas não sabem que precisam. Não. Elas não têm consciência que precisam. Aí a pessoa... Mas inclusive aqueles que vão? Não entendi. Não, o que não foi. O que não foi.
Tá um Beleza? oceano de gente que Isso, precisa. Um oceano de pessoas Turma, precisando se de você vier aqui- ajuda, seja na psicologia, seja na terapia, Sim. seja nas linhas, mas ele não acha que precisa. Ele tá tão distorcido da realidade que ele nem sabe que precisa de ajuda. E aí, quando que muitas vezes tá levantando a mão pra pedir ajuda? Quando já está num cenário altamente crítico. O famoso burnout, né? Principalmente os homens, tá? Eu A mulher lembro, não. A mulher é o seguinte, a mulher acontece alguma coisa, ela já levanta a mão, precisa Me de ajuda, ajuda, me ajuda. eu preciso de uma terapia, É. eu preciso de inteligência emocional, eu É. preciso de um treinamento. Cara, a quantidade de mulheres dentro do nosso treinamento, falando assim, Gustavo, pelo amor de Deus, o que eu mais quero é que meu marido senta a bunda aqui pra Que aprender. legal. Aí deixa eu te falar, é legal, Leandro. Não, Mas é legal isso ela tinha que- falar, mas isso. ele que tem que Tinha que levantar a vir do mão. né? homem. É. Tinha que vir do homem, não faz sentido as mulheres tendo que implorar pra que o marido Que vai. busque o conhecimento, o autoconhecimento pra se tornar um marido melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor. Cara, não faz sentido o homem tá perdendo essa posição, irmão. Você conhece o psicólogo Jorge Tadeu, daqui de Goiânia? Sim, sei quem é, eu não, O- não o o Jorge- conheço, O mas sei Jorge, quem é. eu trouxe ele. Aí a gente teve um papo parecido com esse, né? Aí, principalmente também de homens, que você caiu da mesma coisa. Aham. Aí eu falei, pô, mas quando a esposa fala que ele precisava ir, aí ele falou assim, falou, Leandro, tudo bem, mas se ele não quiser vir, o psicólogo, eu não faço a mínima questão de ligar pra ele. Eu não posso fazer isso. O primeiro passo da cura é ele acreditar que se ele fizer alguma coisa, ele vai melhorar. Não vou ligar. Eu nem faço questão. E aí eu falo pra ela, é você que tá aqui, eu tô falando, é pra você. Se você acredita que ele precisa, tudo bem, mas ele é que tem que decidir. Eu não vou, porque às vezes ele falou assim, não, liga pra ele, doutor. Fala pra ele marcar. Ele falou, eu? Pô, nada. Jamais. Vou É o que entrar. você tá falando. É bacana a mulher falar, mas o homem tomar a iniciativa já é um passo, né, pra cura. O homem dentro de casa, seja solteiro ou não, ele que tinha que ser o exemplo da busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento das habilidades, pela leitura diária, pelos estudos, porque se o homem que tá dentro de casa e com os filhos lá, vou falar meu exemplo, que são meus filhos lá, eu tenho uma filha, né, 2 filhos pequenos. Cara, se eu que sou pai não tô mostrando esse exemplo dessas atitudes, irmão, eles vão ter aonde? Eles vão aprender isso aonde? Eu vou delegar isso pra quem? Isso eu tô falando dos meus filhos. Mas e na sociedade? Aí eu vejo, eu gosto muito da parte financeira, eu vim da parte financeira, aí você vê Brasil, 70 e tantos % da população endividada, aí você começa a ver o lucro das bets de 20 e tantos bi, pessoas Não, deixando tem- de colocar comida pra jogar. Eu vi um corte do Paulo, ele falando que ele faz o trabalho nas cadeias. Cara, eu não lembro a porcentagem, eu vou inventar aqui, mas é mentira que eu não lembro exatamente. Eu sei que ele falou que tem uma porcentagem de homens, né, nas cadeias, os presos, que a maior parte daqueles foi a ausência Ausência de pai. ou algum problema com o pai. Um pai tóxico, um pai que batia, um pai que o estuprava. E a maioria é Ele- ausente. Ele falou a porcentagem, mas eu perdi, porque ele fez essa busca. A maioria são É, ausentes. pai O Dia ausente dos Pais e é tal. vazio. Por exemplo, aqui eu já fiz o trabalho no presídio de Trindade, Jussara. Foi Trindade 2 vezes, Jussara. Cadê o pai? Não tem, irmão. É. Não tem, ou nem conhece, ou nem foi registrado. Então, o problema da Eu- paternidade, né? É, E isso tem tudo a ver com a inteligência emocional, porque o bloco emocional de todos nós foi construído do nascimento aos 12 anos. Depois, ao longo do tempo, a gente só repete esses padrões com os comportamentos pautados lá nas emoções lá de trás. isso aí é Freud, hein? Então, vamos lá. Se eu não olhar para esse bloco, o que é o método CIS? Ó, Eu vou trabalhar nesse bloco. Eu preciso voltar Ah, lá isso é e dar uma trabalhada nesse bloco emocional que foi construído do nascimento aos 12 anos. Para mudar ou trazer novos significados àqueles sentimentos e a pessoa se comportar de uma forma diferente. mas tem não sei, tô falando aqui, né, que eu brinquei dos legendários, mas Aham. esse bloco ele tá dividido em alguma coisa? Como que é? Eu falo por quê? Eu não é só sobre isso que eu falo, tá? Mas Ok. eu nem tenho tanta profundidade, eu preciso aprender com você. Mas essa questão até os 12 é mais Freud. Aí tem outros que falam que vem depois, tudo. Até a própria neurociência fala que a gente está sendo construída a nossa personalidade até 20, 21 anos. Por quê? Que é onde encerra O ciclo, né? O fechamento, né? Da construção. a construção, principalmente do lobo pré-frontal aqui, Uhum. atrás da testa. Só que tem outros, o Jung, o Skinner, o próprio Erickson, que eu vejo que Uhum. vocês falam também muito, não só do Daniel Goleman, mas até essa questão da parte social, vocês falam muito do Eric Erickson. Ao decorrer de toda a nossa vida, a gente se constrói, né? Vai construindo. E é porque depois esqueci o nome da filha do Freud, cara. Que aí ela até
melhorou um pouco essa questão dos 12 anos, falando dos setênios. Uhum. 7, 7, 7. Os primeiros 7 anos, mãe. Segundo setênio, pai. Depois o grupo, né? Que eu tava te falando do meu filho. Eu sou daqui, mas eu morava em Cuiabá e voltei. Por quê? Meu filho começou a entrar na adolescência. Teve outras questões, meu pai, minha mãe e tal. Mas, pô, eu tenho que voltar pra ficar perto dele, principalmente agora. Essa fase. Por quê? Porque aí o homem vai conectar com o homem. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, por exemplo, não tem nada contra. Meu filho gosta de rock, tal. Eu também. Só que eu comecei a dar uma selecionada no rock, né? Tô indo lá mais agora na igreja. Eu falei, tem uns negócios meio estranhos nessas letras aqui. Tem problema, mas vamos ouvir essa letra aqui. Essa fala de suicídio, que engraçado, né? Não vamos ouvir mais não, tá? E essa aqui fala de matou, não sei. Vamos ouvir não, tá? Vamos ouvir o rock? Bora. Essa letra. Aí eu coloco 5 louvor. Ouve o rock. 5 louvor. Por quê? Porque a gente também não pode afastar totalmente. Então, você vai ouvir, tal. Claro, porque o adolescente, principalmente na adolescência, eu tô te falando isso por quê? Porque depois dos 12, eles é meio pra frente, né, um adolescente. Porque aqui tá... independência total. Isso aí. Quer ser Independência, quer tomar as decisões, sabe, do mundo inteiro. Desse jeito. Aí, por que eu tô te falando isso? E porque a minha curiosidade. Que eu vejo vocês falando muito esse negócio dos 12. Eu falei, gente, o que eles inventaram lá? Tem algum... Aí você falou uma palavra que eu acho que é um segredo lá. Vocês trabalham um bloco da personalidade até os 12? Não, o que acontece? A gente entende que a maior parte da formação até os 7 anos, muito Beleza. claro, beleza? Depois até os 12 anos tem, depois continua. Fica mais intenso? Mas o que acontece? Na verdade, a gente não vai separar em blocos. Na verdade, eu vou buscar dentro dele onde foram os maiores registros. Eu vou nas memórias que foram registradas. Das crenças, Acabou, eu vou achar isso aí. E aí eu vou trabalhar nas crenças primais que são mais baixas. Então eu vou lá no subconsciente, vou trabalhar na identidade, na capacidade e no merecimento. Que foi construído principalmente aonde? Como que é? Repete aí. Identidade, capacidade e merecimento. E eu vou trabalhar nessas 3 crenças. Se eu mexer nessa estrutura profunda dele, conseguir colocar ele numa experiência disso, ele vai mudar a vida dele. Ele vai mudar a percepção dele com ele mesmo e ele vai mudar a percepção dele com o mundo e com as pessoas. Então, vamos pegar lá atrás. Se durante esse prazo teve rejeição, teve abandono, teve surra, teve amor, teve festinha de aniversário. Cara, tudo isso compôs as memórias. As memórias foram as experiências que ele viveu ali. De um pai presente, ou ausente, ou de rejeição, o que foi? O que aconteceu, ele registrou. Ele registrou, principalmente as com forte impacto emocional. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar essas memórias de forte impacto emocional, que normalmente ele lembra ou não, porque às vezes está encapsulado. A mente dele está travando para ele não sentir aquela dor de novo. Beleza? Entendi. E aí eu vou puxar ele naquela memória para fazer o quê? Para mudar o significado daquilo. Dando um novo significado. Olha, isso que você tá achando que foi muito ruim na tua vida, olha por essa perspectiva. Você tomou surra do seu pai a vida inteira, mas e o que fizeram com o teu pai? Ou tu conhece a história do teu pai? E se fosse você no lugar do seu avô, você não teria feito muito pior, não? Então por que você tá julgando? Sai do julgamento, perdoa, dá um novo significado e olha teu pai de uma forma diferente, irmão. Cirúrgico. Sim. Entende? E aí isso a gente percebe que milhares de pessoas acabam mudando suas vidas quando começa a mudar essa compreensão. Então, assim, o Metsuis não é só isso, mas isso é uma parte do Metsuis onde a gente vai de forma muito cirúrgica. Eu quero mudar o hábito dele pela identidade. Tem muita coisa nas redes, só que eu falei assim, cara, mas não é só isso. Aí quando você aceitou, né, eu comecei já a dar uma estudada, né? Não tem escrito, você viu? Eu te mandei nada, mas eu não sou bobo. Eu sei o que eu ia conversar com você. Aí eu vi sobre você e vi alguns do Paulo, menos da Camila, mas aí vi um podcast dele com o Joel J, cara, e eles falando, o Joel e a esposa que participaram do Método CIS. Depois do Criação de Riqueza. Cara, foram os dois. Aí ele falou que o que aconteceu lá, aí já é 5 dias ou é 4? São 4 dias. São 4 dias, na minha época era 3, 4 dias, que mudou a parte da emoção, que é o que você está explicando, agora eu entendi um pouco. E aí lá ele falou desses 12, eu fiquei assim, mas não é só 12. Eu sei de onde veio os 12, que é principalmente as 5 fases do que o Freud falava. Mas por que é? Agora eu entendi. E o Joel falando que a parte emocional, a parte financeira, o Joel que eu fiquei meio... depois. Não, foi, mas eu fiquei assim, mas os caras ligam. E aí fechou com a parte espiritual. Aí eu falei, caraca, por isso que eu quero fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho um livro. Primeiro podcast, né? Esse nome aqui, Gustavão, é uma frase que eu falo no final de palestra, treinamento. Muito legal. Aí eu, né, até simples, mas faz todo sentido. Um mês que você conheceu aqui, a gente elaborando o nome do podcast, eu falei, cara, é minha frase e pronto.
Agora, aquele triângulo ali, ó, do livro, é a base um pouco. Não é igual o Joel falou. Eu falei, caraca, bicho. Que eu gosto muito, e também não foi eu que inventei, tá na Uhum. Bíblia, né? Claro. Corpo, mente e espírito. Perfeito. E, por exemplo, quem eu trago aqui? Eu vou navegar. Você é um podcast de quê? Eu falei, cara, da vida. Da vida, Mas eu vamos trabalho começar. dentro de 3 pilares: Legal. corpo, mente e espiritualidade. Não é um podcast político, de finanças, é de histórias. Mas dentro desse contexto, e se tiver Deus no convidado, melhor ainda. Melhor ainda. Até hoje todos foram. Pô, Legal. veio pastor aqui, fez oração. Que Teve uns legal. que vem e começa a chorar, é foda. Quem foi o último? O Navros que não subia ainda. O dia que for do Navros, eu vou te mandar, assista. Pô, aí eu derramei. Que legal. Começou a falar um monte de coisa. O pastor Thiago, não sei se você conhece, o dele subiu semana passada. Ele é da Church City, de Anápolis, não é daqui. Não sei quem é. Mas Anápolis você conhece, né? Sim. É uma igreja bem bacana lá. E Eu sei qual é a igreja também, só não sei quem é o pastor. ele veio, falou um monte. Veio o Navros, né, que é da Family. Quem que foi o outro? Enfim, mas é esses pilares. Que aí o Joel falando o que aconteceu no CIS lá, e aí você tá explicando aí, eu entendi. Que aí tem essa parte que eu fiquei pensando, que você tá explicando da razão. Da emoção. Da emoção. Aí o dinheiro. Eu falei, cara, mas dinheiro e emoção, bicho, é muito razão. Que aí eu queria, não do CIS, mas você, né? E o que é que você acredita de vida? Porque você fala de finanças, que eu vi lá no seu Instagram. Eu falei, pô, o cara é emoção, o cara fala de dinheiro. Me explica isso aqui, Gustavo. Porque tem gente. Eu tava conversando com o Mês aqui. Eu falei, cara, dá uma destravada, nós precisamos fazendo um monte de coisa. Aí eu fiquei assim, tem muita gente. Não foi você. Você fala uma palavra, mas não é essa. Eu vou falar a palavra, mas não é, tá? Pra você me ajudar aqui com essa razão e emoção. E principalmente a questão da grana. Que você dá uma destravada e tal. Sim. Da permissão de querer. Quem fala isso é o Elton, né? A Não, permissão mas- pra você enriquecer Não, e mas tal. você falou uma palavra. Então, você não fala permissão. Você falou uma coisa que eu peguei e eu esqueci de anotar. Será que é sobre merecimento? Merecimento. Merecimento. Maravilhoso. Merecimento. Aí eu queria que você explicasse. Eu falei, cara, eu acho que eu mereço. Aí eu fiquei Você assim e tal. Eu acho. Né? Vou parar. Entendi. É porque é o seguinte, irmão. Porra. O que Não, ele já pode falar disso. Já aí. pode me usar de cobaia. É porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então, quando você fala que você Maravilhoso. acha, você já não tem a certeza que é. Então, você ainda não tem no Maravilhoso. nível Nossa. que você poderia estar. Você tem margem de crescimento e muito. Já dá pra ver no que você falou. Não, você mas pode estar muito mais longe. mas tá. Aí Esse aí vamos falar da onde? Por que esse cruzamento tem com dinheiro? Porque é o seguinte, dinheiro não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é espiritual e dinheiro é emocional. Isso que Ponto. você falou. Aí eu não consegui. Eu Pegar, não peguei. Beleza. Então vamos lá. Eu entendi onde você queria, mas eu fiquei assim, cara, essa eu vou ter que. Essa é a minha sugar dele. especialidade. Então, você viu por que eu comecei na emoção? Entendi, Que foi até o Davi entendi. ajudou. Mas não Entendi. era eu até coloquei aqui, eu falei, cara, razão, porque eu vi lá você falando no Insta, eu falei, cara, como que. Não entendi. Aí o Davi falou e eu lembrei dos 12, né? Eu nem anotei nada, nem anotei. É que você começou a falar, eu lembrei dos 12 e você falou aqui. Mas da razão que eu queria que você explicasse mesmo. Perfeito. Que acho que é a sua mesmo, né? O que acontece? Vamos lá. Vou pegar um exemplo de uma médica, caso real. Médica, muitos anos, atendia quase 10 anos atrás. Ganhava 80 mil reais por mês. Tá tranquilo? Não, o O ar tá tranquilo. De boa. 80 mil reais por mês, beleza? É um bom dinheiro, Brasil, pro médico. Excelente dinheiro. Tá, ela não tinha nada. Isso é real ou você tá inventando? Real. Ah. Ela não tinha nada. Um consignado, endividada, comprou um carro. No dia que foi fazer o seguro, roubaram o carro, comprou um apartamento. No dia que ela foi lá, o apartamento foi numa cooperativa lá em Águas Claras, em Brasília. O que aconteceu? A cooperativa faliu. Cara, tudo que acontecia era pra dar errado. Aí muita gente vai falar, cara, essa mulher é uma azarenta, vai se benzer, né? Mas calma aí, vamos analisar agora lá embaixo na identidade, capacidade e merecimento. Quando ela tinha 7 anos, o pai dela quebrou e começou a brigar com a mãe. Teve agressão, gritos, brigas por conta do dinheiro. E, naturalmente, o pai se separou. Teve um abandono de pai com ela com 7/8 anos. Então, calma aí. O que ela registrou foi dinheiro é igual a abandono, separou os meus pais, brigas, gritos, medo, tudo que tem de significados distorcidos sobre o dinheiro.
Ela prosperou como médica, ganhou os 80 mil reais. Todas as vezes que ela pega os 80 mil reais, ela precisa se livrar do dinheiro, mas ela não está se livrando do dinheiro. Ela está se livrando de tudo aquilo que foi registrado como medo, abandono, de tudo aquilo. Se eu não resolver essa situação dela com o pai dela, ela pode ganhar 300 mil que ela não vai ter R$1. E aí eu fui lá mexer exatamente. Então meu trabalho foi achar esse ponto, encontrar essa situação, trazer a clareza para a consciência e trabalhar aí um perdão, Sim. uma situação e olhar, enfim. E foi feito, cara. Hoje ela vive outra vida financeira, ganhando a mesma coisa. Sim. Se eu chegar, eu faço um teste. Eu tenho um treinamento chamado Inteligência Financeira, inclusive 28, 29 e 30 de maio, só sobre grana. O mês, ouviu aí? comportamental. Esse 28, mês. 29 e 30. Aí olha a pegada. Eu não vou te ensinar a investir lá. Eu não vou te ensinar a planilha, eu vou te dar uma planilha se você quiser. Eu vou mexer no seu comportamento e entender onde foi o padrão que você travou. E eu vou encontrar esse padrão e eu vou te destravar lá. Esse é aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Ixi, Aqui tem em que Goiânia. subir esse Eu corte. preciso encontrar isso. Tu entendeu? Eu preciso encontrar onde está esse padrão. E aí, olha o que é interessante. Eu vou trabalhar a identidade, a capacidade e o merecimento. Então, calma aí. A minha construção financeira, ela também está atrelada ao tipo de tratamento que eu recebi de pai e mãe na minha infância. Se eu levava muita porrada, muita pancada e não sei o quê, cara, se meu pai, que é meu pai, tá me batendo desse tanto, ou meu pai, que é meu pai, abandonou, naturalmente já fez um registro de não merecimento. Isso pode vir a afetar na minha prosperidade. Aí você fala, Gustavo, e aquele cara que teve a história de vida toda lascada, não teve pai, apanhou, não sei o quê, e esse cara prosperou? Podia não, eu ia falar agora. Beleza? Podia O que falar, que eu ia aconteceu? Aconteceu que a mente dele fez um processo diferente. Com aquela dor, a mente dele criou o recurso, e ele foi pro recurso e não pra dor. Sempre quando vem uma memória traumática, Não ficou ou na situação, vítima, né? ou vítima, ou crescimento. Pega a história do Silvio Santos. Pô, história sofrida. Mas o cara, de alguma forma... O Rufino, né? Rufino, Do lixo essa galera, lá. de alguma forma, eles conseguiam tirar o melhor deles através da dor. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não consegue extrair o melhor da dor. Ela vai entrar onde? Na dor de fato. Na vítima, na historinha, na terceirização. Aí a gente volta lá na inteligência emocional de novo, de uma situação da infância afetando aonde? Na prosperidade. A Bíblia, irmão, ela tem mais de 2.400 versículos sobre dinheiro, prosperidade, sabedoria, coisas sobre riqueza. Sim. Então, como é dinheiro é espiritual. Eu vim para que sejam... que Para tenham que abundância. Vida é abundância. Viva a vida em abundância. O cara falou isso pra nós, né? Então, calma aí. Tá por aí. E vai mais. Se a gente for mais além, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a mim ou serve ao dinheiro. Então, calma aí. Dinheiro, aqui. Dinheiro é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Então, como ele tá falando de posicionamento. Isso. Dinheiro não pode estar em cima. Sabe onde eu pego as pessoas? Você tava ouvindo minha conversa com o Meis? Não. Ô, Meis, você tá ouvindo... Não sei se você tá ouvindo, Vivi. Ele tava ouvindo a gente aqui. Esse cara é meio macumbeiro. Não, é benção mesmo. O cara tava... eu falei só pra... O cara tava ouvindo a gente aqui. Olha, ó, vou pegar um ponto. Eu chego no Exatamente, treinamento... nós estávamos conversando isso aqui, cara. Eu pego no treinamento e falo assim, quem tá com dinheiro na carteira? Alguns vão estar. Eu falo, por que você não tá andando com 10 vezes mais? Com 5 vezes mais? Aí eu começo a encontrar emoção. Aí o cara, não, porque se eu andar, eu vou ser roubado. Beleza, medo. Ah, Aí o cara, não, eu não vou, porque se eu usar dinheiro, tiver na carteira, eu gasto. Já viu isso? Se eu tiver com dinheiro na carteira, eu gasto. Legal. Total. Ó, parabéns, você só acabou de me revelar que se você tiver com dinheiro, ele te governa e não você governa ele. Então ele tá em cima e não embaixo. o posicionamento. O posicionamento tá errado. Desculpa a palavra, vai dar merda. Sim. Eu preciso reposicionar ele. Preciso colocar ele no lugarzinho dele. Então, tudo isso vai afetando nessa estrutura, meu irmão. Você pode ter os melhores projetos, você pode ser racionalmente, cognitivamente super preparado e Nada não de planilha, prosperou né? por conta disso. E nada de planilha. Porque a Exatamente. planilha, mesmo que seja uma folha de papel, você talvez consiga controlar, né? Lógico que talvez não na expertise de um controle financeiro bem estruturado. Mas eu entendi pra onde que você tá indo. Por isso é que eu fiquei A planilha curioso vai da razão. complementar, ela vai me complementar. Isso. Eu trabalhei com endividados já. Sabe o que acontecia? Eu montava a planilha pro cara. Irmão, você vai ter que gastar tanto, você Isso. separa tanto e tanto, tanto. Aí ele passava na estrada no outlet, Tum. ele via uma propaganda e falava, o quê? Promoção. Compre 10% no primeiro, no segundo, 20%. Nem no precisa, terceiro, 30%. Não precisava. Ele vai lá e passava o cartão, chegava no outro dia, ele... porque eu gastei. Calma aí. Então a planilha não adiantou de nada. E eu falava, cara, o que tá acontecendo? Que esses caras, era só o cara seguir a planilha, mas nos gatilhos da vida dele, quando vinha a oportunidade, ele gastava, comprava quando não podia, gastava o que não deveria. É o que você falou, né? não era planilha. As nossas decisões são, grande parte delas, emoção, né? Emocional. É emocional. É emoção. Tá lá atrás.
Eu preciso achar isso. Preciso encontrar. Preciso ressignificar. Preciso dar uma chacoalhada, dar uma varrida pra entender se tem alguma coisa. E normalmente sempre tem alguma coisa travando esse processo. Cara, eu tenho um monte. Talvez eu tô dando treinamento lá e eu falo pras pessoas. Eu sou o que mais preciso, irmão. Você tá ali, Opa, Eu sou o que mais preciso. Tem hora que eu tô descendo o sarrafo no povo, aí eu paro, gente. E eu jogo muito aberto. Eu falo, gente, deixa eu falar. Essa talvez doeu aí em vocês, mas essa era pra mim. Eu não lembro, assim, comecei a ler mais profundo a Bíblia agora, mas tem um texto que fala, né? Quanto maior a sua consciência, maior o peso que vai descer sobre você, né? Que é no seu caso. Você fala disso. Pra você pesa mais. Pode ser uma coisa pequena, não, mas eu tinha obrigação. E agora que eu tô... Eu tô pegando. E ok, eu tô no processo também. E eu sou muito leve comigo nisso. Eu não me cobro de falar, cara... De saber tudo. Não, irmão, você achar que minha vida é perfeita, você vai se frustrar aqui quando eu for tomar um café contigo. Então, não é. Eu também estou no processo e eu acredito que Deus é tão misericordioso que me colocou pra trabalhar nisso, falando assim, rapaz, esse cara precisa tanto que eu vou colocar ele pra trabalhar nisso, pra ele falar 300 vezes, pra ver se na 301 ele aprende. Cara, e é assim que eu levo a vida. Eu acho que é desse jeito. Então, quando eu tô no palco, vou em muitas palestras e tudo. Cara, não, ali é o que pra só mim... tem no seu Instagram, é só palestra. Mano, eu fiquei procurando servir. os podcasts, só palestra. Palestra. Então, assim, eu tô pra servir. Eu falo assim, cara, o palco é o melhor lugar pra servir. E quando eu tô lá pra servir, o que acontece? Quem é o maior transformado? Sendo muito sincero, sou eu, irmão. Se eu fosse só um aluno da Febracis, como eu fui em 2014, mano, minha vida estaria muito diferente. Por quê? Eu precisaria de tanto... Mano, eu preciso de tanto estímulo, de tanta leitura. Eu preciso ler um negócio 300 vezes pra aprender. E aí Deus vai e fala assim, eu vou botar esse meu filho, eu amo tanto ele, eu vou botar ele pra trabalhar nisso, vou tirar ele do concurso, porque talvez só dessa forma ele vai ter jeito. E é isso, e eu preciso respirar isso o tempo inteiro pra que eu consiga chegar onde eu posso chegar. E, irmão, eu nem comecei ainda. E aonde que você fez essa curva sua? Falando de você que você falou aí desse jeito, cara, agora é isso. Cara, aonde que você... Veio de uma frustração também, né? Você é casado há quanto tempo? Eu sou casado tem 6 anos, 5 anos. Então você já conheceu a Febracis antes. Depois Conheci você a conheceu Febracis ela. antes, vim de Febracis antes. Mas eu conheci ela aqui em Goiânia, né? Mas você, então, você... Que hora que você... Cara, porque você fez o curso, não sei se foi ali, mas... Aonde que você deu essa... Legal, veio de uma frustração, e eu falo que é o ponto, né? Alguns nas frustrações se afundam, outros impulsionam. Então, chefe, mas você já tava num lugar bacana. Total, um salário bem, massa. viajando o mundo, Brasília, carrão esportivo. E aí, cara, o que aconteceu? Eu sou muito intenso, onde eu cheguei, e eu cresci muito rápido no banco. E eu tive uma frustração política, digamos assim. Bati o teto, onde só o técnico não te levava. E aí tive uma frustração bem constrangedora, não vou falar aqui, mas tive uma situação bem constrangedora. Beleza. E daquele dia em diante eu falei assim, cara, eu tinha tudo pra ser um diretor e um grande executivo aqui, porque eu cresci em meteórico, sou um cara muito técnico, e se pra chegar lá precisa ter essa questão política, eu tô fora disso. E aí, cara, aquele dia eu fiz um processo seletivo pra ir pra outro setor, pra trabalhar 6 horas, e ali eu falei, beleza, tô ganhando menos agora aqui dentro, mas agora eu vou atrás do que me preenche, vou atrás do meu propósito. Aí eu fui fazer nutrição, cara, olha que louco. Fui fazer nutrição porque eu era atleta, por lazer. Aí, concursado e fazer nutrição. Falei, vou investir em conhecimento. Fui para um congresso de nutrição dos Estados Unidos. No meio da minha faculdade. Eu falei, cara, eu vou ser um nutricionista top no Brasil. É desenrolado, né? Eu vou aqui. Eu vou, mano. E eu queimando e indo. Cara, chegou lá, olha que interessante. Em 2013, o cara falou assim, o futuro da alimentação e entender das emoções. Daniel Goleman. Você vê, eu tenho um nutricionista aqui que faz isso, cara, sabia? No Richards. 2013, irmão. Aí eu anotei. Emoção com alimentação? Em 2013, então foi 2013, eu falei, o que esses caras estão falando? Voltei pra casa, inteligência emocional, propaganda, método CIS. Aí entrei no site, aí tinha assim, ó, a primeira mensagem, mudei meu casamento em 3 dias, sim. Lascou. Aí o segundo, aumentei meu rendimento em 3 vezes, furada, não vou nesse negócio não. Charlatão, lembra direito? Charlatão. Enfim, e fui, irmão. Quando chegou lá, eu falei, irmão, o que esse cara tá falando, Paulo Vieira na época, é real, faz muito sentido, acredito nisso, vou preparar de hoje em diante um plano de transição. Em 8 meses, irmão, eu pedi exoneração. 8 meses eu pedi exoneração. Não, pro All-In. Do método CIS, eu tava concursado no banco, fazendo nutrição, com 8 meses depois daquilo, eu tava pedindo exoneração do banco. Falei, vou vazar. E o povo da sua família, sua casa? Acharam que eu tava doido, né? Tipo, você tá doido? O que é isso, coach? O que é isso?
Nunca nem ouvi Não, falar mas tudo bem, disso. mas e aí? Zé, foi o all-in mesmo, mas All-in, mano. mas o que você pensou? Cara, eu pensei o quê? Quando eu vi o Paulo Vieira num treinamento com 300 pessoas em 2013 e eu conheço muita gente em Brasília e eu olhei ao redor e falei assim, não tem ninguém que eu conheço aqui, esse negócio vai explodir. Ah, entendi. Esse negócio vai explodir, conectou demais comigo. Pra mim, eu tive uma experiência espiritual com uma confirmação de Deus lá, eu nem era um cara muito conectado a Deus, mas eu senti, eu falei, cara, meu propósito de vida é isso aqui. É mexer com pessoas, é treinar pessoas, é através da metodologia desse cara. Eu vou cair pra dentro. Aí, olha que louco. Depois de 7 meses fazendo esse processo, o Paulo lançou um projeto nos Estados Unidos. Uma viagem para os Estados Unidos, um congresso. Eu atolado pagando os cursos. Eu vou. Aí eu, cara, eu queria muito ir. Aí meu pai falou pra mim, vai, você tem que ir. Eu falei, de que jeito, pai? Eu saí já do concurso. Sei, não vamos tem- vender Ele uma falou, moto, vender um carro, vende vai. teu carro. É isso. Vende teu carro. Irmão, fritei o A carro e win de fui. novo. Cheguei lá, o Paulo. O Paulo fez um exercício com 40 pessoas. Jerônimo Temel, do meu lado, foi onde eu conheci Mentira, ele. mentira. Conheci uma galera lá. Chefe, 40 pessoas. então o que você fez? Você pagou o preço, né? Porque tem Total. gente hoje, um curso desse aí, sei lá quanto que é, uma mentoria de 20 mil. O cara acha caro. Pô, E ok. você pagou Tá o preço. Eu respeito. Não, eu respeito. eu Né? entendi. Concorda? Mas É tem cada um, é isso aqui, ó. Qual é o preço? Aqui, ó. Olha o seu podcast. Quem se conhece, cresce. Pra se conhecer, irmão, você vai ter que pagar acesso, pagar pessoas, acabou que você fez. pagar ambientes. Foi muito massa. Cara, vai ter que pagar por isso. Foi Isso muito custa. massa. É. E o quanto eu tô disposto a investir pra me conhecer vai estar diretamente ligado ao quanto eu vou Ao crescer. crescimento. Ponto, É. irmão. Imagina eu lá, Sensacional. recém saindo com o Jerônimo Tempo, que é um cara que eu super admiro, Sim, gosto demais sim. lá. Paulo Vieira, um cara do Japão. Os caras te 40 olhando, pô, você é de onde? 40 Brasília. pessoas, meu irmão. Os caras saíam pra jantar, irmão. Eu falei, E não você? tem como eu jantar. Eu não tinha grana. Aham, Eu tinha aham. vendido meu carro. Eu falei, não, amanhã a gente se encontra aí. Eu, ó, saia na tangente. Aí, olha que interessante, chegou lá o Paulo. Mas, tu tem grana? Eu te vi fazer todos os cursos Ah. comigo. Eu fiz todos com ele. Aham. Agora tá aqui nos Estados Unidos. Eu, grana? Deixa eu falar, Não, Paulo. quero isso, não. Eu Tô pipoquei fudido. meu cartão pra fazer os cursos. Tô pagando, legal. Saí Pedi do meu a concurso. exoneração do concurso. E pra estar aqui eu vendi meu carro. Ele, o quê? Tu deu all-in? Aí, primeira pergunta, você tem filhos? Eu, não. Você tá casado? Eu, não. Aí ele, então o momento é agora. Você tá no time. Nossa. A mudança, a virada é agora. Faça. Mas fique perto. Vem ficar perto de mim. Aí, mano, fiquei perto. Quando vi, puf, fui chamado pra ser treinador da Febracis. Aham, aham. Aí, irmão, aí começou toda a história. Depois de 5 anos, eu Que fui convidado pra massa. ser diretor aqui em Goiânia. Eu era de Brasília. Aí o bonitão chega hoje, vai ver você no palco, fazendo os eventos. Olha lá, ó, teve sorte. Do nada, Gustavão estourou. Do nada. Ó, do nada, né, Gustavo? A minha vida- O brasileiro é foda, né? Mano? E assim, Ô. Leandro, a minha vida não foi exponencial nessa carreira. Não foi, eu tô há 10 anos. Mas a cada dia eu cresço. Então é um crescimento bem consistente, com Sim, muita base. sim. Com muita base. Então eu tenho muita experiência de atendimento individual. Isso me dá muita experiência de palco. Eu tenho Oh. mais de 15 mil horas de treinamento. Então, Então, a isso- frase, o Gustavo é de verdade. Tem consistência. Porque tem base. porque tem muito rede social e palco que é de mentirinha, né? Ok, o cara é um Entendi. marqueteiro, o cara tem Sim, habilidades, ele tá velho. tudo bem. É. Cara, ele desenvolveu uma habilidade que eu não desenvolvi, massa. E com o tempo ele vai ficar bom. A vida é justa. Com o tempo ele vai ficar bom se ele estiver fazendo. Muito tempo. Beleza? Então, cara, agora qual é o meu momento? Meu momento é isso. Comprei a operação, tinha sócios aqui na operação de Goiânia, comprei agora recente. É fazer a Febracis crescer, chegar nos lugares, mas hoje eu tô muito confortável no sentido cara, essa base, como resolver problemas complexos dos seres humanos, como trazer estratégia para negócios, para liderança, inteligência emocional. Cara, eu tenho muita experiência no dia a dia de clientes de vários mercados Isso, diferentes. é. Então, isso me favorece Tem hoje. um know-how gigante. Know-how ninguém me tira isso. Então, hoje, eu sou muito consciente, não tô afobado, não tô... Cara, vou com calma. Mas você faz essa... Eu não queria falar planejamento, mas um você trabalho sabe... individual, assim, você Não, diz. não. É que você falou aí, ó. É que é outra palavra, não é planejamento. Você, ó, Leandro, tá muito claro pra mim que eu tô... A minha expertise, a minha equipe, tarará, beleza. Mas pra onde que você vai daqui 3 anos, 5 anos, sabe, assim... Sim, tenho claro. Tô chegando no meu planejamento de 10 anos, né? Ele é uma construção. Eu já tô construindo daqui 10 anos. Você mapeou isso já. Mapeado, e aí, claro, tem algumas situações que podem gerar Ys diferentes. Não, aí na você dá uma vida e calibrada, você tudo muda o bem. GPS mas ali, não, sim, beleza. mas tá montado. Mas você sabe, pum. Sei, tá direcionado. É um Massa. movimento que o passo a passo tá muito claro. Agora é mais execução e ajuste de rota, né?
Eu tô te falando isso é por quê? Porque não entra assim na razão, da questão de você anotar. É que tem outra palavra, eu não queria. Pô, o que que eu quero? Pô, Leandro, o que que eu quero com esse podcast? O que que eu quero da minha vida? Eu quero morar aonde? Que carro que eu quero? Quantos eu filhos? entendi a sua pergunta agora. Entendeu? Eu entendi perfeitamente. Eu entendi. Olha Porque só. pra quem tá assistindo, talvez assim, cara, Legal. pô, esse Gustavo do nada, que ainda tem gente que vai ouvir, Sim, total. vai assistir você aqui 10 vezes. Não, isso aí foi sorte, gente. Foi Isso aí sorte. não Aconteceu. é nada, ele pagou um Olha lá, negócio lá e o Paulo... tá perto do deu Paulo um jeito, Vieira, né? Tal, é. Tá entendendo? Entendi. Mas é... Eu entendi. Chefe, vem cá. Olha só, eu vou falar o que acontece com meus clientes e vai pegar exatamente aí. Existe a neurociência, ela fala de 2 hemisférios metafóricos, o racional e o emocional. Se a gente pudesse contar uma historinha, seria mais ou menos assim: o racional é quem planeja, o emocional é quem executa, ok? O que nós vimos? Brasil, tá? O modelo educacional do Brasil, ele foi todo pautado para desenvolver muito mais o cognitivo do que o emocional. Então vamos voltar lá na escola. Quando você está no prezinho, é cortar, é figurinha e tal, parará. Atividades lúdicas desenvolvem muito a parte emocional, música, enfim. Você chega no primeiro ano, você vai ter só uma disciplina que é lúdica, que é artes, e daqui a pouco você começa a entrar em histórias da arte. Perfeito. Então, muito mais racional e cognitivo até o 9º ano. Depois, primeiro, segundo, terceiro ano entra matemática, física 1, física 2, química 1, química... Tudo racional e cognitivo. Beleza? E o emocional, nada de desenvolvimento. Eu fui para processamento de dados. Engatei mais 3 anos de matemática financeira, lógica de programação e tal. Depois, uma especialização em gestão de projetos. Cara, a minha vida foi sendo pautada toda para desenvolver o racional. Cognitivo. Ou seja, tem a tendência a tornar uma população que planeja e depois planeja de novo, mas não executa. Por conta da falta de inteligência emocional. Só que também tem o inverso. O cara que só faz e não planeja. Então, calma aí. O que eu preciso fazer? Que aí a nossa metodologia não é CIS? Coach, integral, sistêmico. Coach. Aonde eu tô e onde eu quero chegar, muito claro, integral. Cara, eu quero integrar a tua razão e a tua emoção. Se você só tiver emoção, não vai funcionar. Eu tenho que ter o plano escrito. E você ter o plano escrito e não executar também não vai funcionar. Então eu preciso integrar. Eu integro os 2 hemisférios para você ser um cara que planeja, planilha, metas, onde eu quero chegar com o podcast e tal, e executa. Se você não está executando, significa que o seu planejamento está aqui e tua emoção está aqui. Eu preciso calibrar a tua emoção. Se você é um cara que age muito e sem planejamento, eu preciso calibrar a tua razão. Eu vejo qual que eu tenho que calibrar, calibro os 2 num nível que você não imagina e depois trabalho de uma forma sistêmica. Ei, irmão, calma aí. Não adianta você chegar num podcast nesse ponto aqui não e não malhar hoje, cara. E não ter tua espiritualidade. E tá sacrificando outra área da tua vida, tua saúde ou algo pra perseguir isso aqui. Família. Vai dar merda. Então vamos olhar pra isso aqui também e vamos olhar o que precisa da tua atenção pra você não despender energia em algo que vai gerar prejuízo lá na frente. Vamos blindar isso e eu te coloco num caminho de alta performance. Eu sou especialista em alta performance. Através disso. Eu vou ter que olhar o teu espiritual, a tua emoção, o teu racional e o teu corpo. Porque é sistêmico. É sistêmico. Tinha um horário marcado aqui com o Gustavo. Aí, pô, cara, vou ter que atrasar um pouco, vai ter que desmarcar, tal. Falei, cara, fica tranquilo. Só tá tudo bem e tal. Falei, não, aconteceu uma questão em casa e tal, e tem uma apresentação da minha filha. Ele falou, pô, vai lá na sua filha, cara. Não esquece, vai, né? Era apresentação do quê? Era a apresentação da escola lá, tipo, hora cívica e tal. Ela ia fazer uma apresentação. Era uma apresentação, aí a mãe não tava, e o Gustavão falou, pô, não, a mãe não tá, mas eu vou, faço questão de ir. Aí chegou a filha toda, né? Feliz, alegre, né? Feliz. Aí eu contei pra ele que eu faço isso já há algum tempo, né? A sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 4. 4 aninhos, eu tenho o Davi que tem 15 e ainda até hoje eu faço, que a gente tava falando das memórias, né? Positivas nas crianças, nos adolescentes, por quê? O que tem adultos saudáveis é criar memórias positivas nos filhos, né? Que foi isso que você fez. Total. E aí, às vezes, a pessoa coloca... Tá ligando muita coisa agora, principalmente sobre você. Pô, o dinheiro te manda, onde que tá a posição do dinheiro, né? Ou a sua questão de querer um palco. Eu quero isso tudo, quero dinheiro, quero um palco, mas eu quero em primeiro lugar Deus, eu quero em primeiro lugar a minha família, né? Que eu entendi o que você falou. Não adianta nada você planejar e deixar outras coisas da sua vida desestruturadas, né? Por exemplo, entre ir lá na apresentação da minha filha o podcast, saiba, com certeza é minha filha.
Não tem negociação. Eu não vou ficar constrangido de falar, pô, mas eu já marquei. Eu sei, eu já tinha marcado, a apresentação surgiu hoje, te mandei mensagem. Tanto que eu te perguntei, eu falei, cara, é no estúdio? Sim, sim. Como é que é? Tipo, eu queria saber se você não teria prejuízo em relação a isso. Não. E você falou, não, cara, eu consigo mudar, jogo pra frente. Sim. Então, beleza, irmão, consigo chegar às 3 horas aí e eu vou lá priorizar a questão da minha filha. Legal. Tem dia na semana que eu levo meus filhos na natação, cara. Eu sou empresário, eu tenho muita Você coisa faz a fazer. questão Eu faço questão, eu que levo. É minha filha numa piscina e eu com mais novinho em outra. E é 10 horas da manhã, no meio que tá pipocando tudo na empresa. Mas você tá lá. Mas eu vou lá, irmão. É mais importante, meus filhos vão crescer. Que massa. Que faz parte desse planejamento. Faz parte desse planejamento, cara. Eu quero estar presente nessas situações do meu filho. Isso vai me dar mais performance. É ali que eu tô na piscina com meu filho, que eu tenho ideia, que eu resolvo um problema na empresa. Eu chego na empresa que nem um trator, irmão. Aí eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Massa. Então eu olho muito nessa perspectiva, cara. E a metodologia ela é muito poderosa, Sim, né? Por sim. acaso Sim. que chegou onde chegou, Sim, sim. né? E a gente vê muito isso aí, mas eu acredito que é isso. As pessoas precisam ter, se eu pudesse resumir muito, né? Isso é o seguinte. Quer ter alta performance? A gente precisa ter uma rotina de preparação em 4 aspectos. Uma rotina de preparação física, dá pra ver, tu é um cara que malha. Você se prepara fisicamente. Tem que ter uma rotina de preparação intelectual. Cara, o que você precisa ler? Que livros você tem que estudar? Que curso você tem que fazer? É um MBA? Ou é fazer um mestrado? É você ler livros? É um podcast? Cara, beleza. É uma preparação intelectual. Você precisa de uma preparação emocional. Desenvolver resiliência, se colocar em alguns limites. E o esporte traz muito isso. Mas no dia a dia, fazer exercícios de gratidão, fazer exercícios para trabalhar a identidade. Aí entra lá na programação neurolinguística, fazer visualização do seu mural, dos seus objetivos, trazer ali, né, produzir dopamina, serotonina. Cara, isso é uma preparação emocional, irmão. Fazer uma meditação, um exercício de respiração. Tem que ter rotina para isso. E também uma rotina de uma preparação espiritual. Cara, eu vou fazer um jejum, eu vou acordar todos os dias entregando a primícia, me conectando com Deus, eu vou no culto, eu faço parte da oração da forja, eu faço isso. Cara, é minha rotina. Sexta-feira, se eu estiver aqui em Goiânia, que eu viajo bastante, irmão, eu vou estar 5 horas da manhã na forja. Não, é inegociável. Não tem essa. No seu dia, até que foi bom você falar, mas mais antes que eu ia entrar foi bom você falar da espiritualidade. Mas você falou uma palavra que pra você me ajudar, 2 coisas que você falou aí, e a gente sem se conhecer muito, você tá muito conectado. Primeiro, da palavra resiliência, como que você trabalha a resiliência? Porque tem algumas pessoas, principalmente no mercado corporativo, que falam assim, pô, o que é resiliência? É quando você sofre muito e depois você volta ao estado normal e tudo, né? Eu falei, mas esse negócio de sofrer, parece que eu não gosto. Tudo bem que toda mudança passa por um processo de você passar por uma zona de medo, vai ter uma transformação. Eu não sei se precisa sofrer. Você vê resiliência, tem que ter um sofrimento. Não, eu acho que não necessariamente sofrimento, mas eu acredito o seguinte, vai depender se a pessoa precisa da resiliência ou não, eu acredito que o empresário, muitas vezes, ele precisa. Então, vamos lá, aí eu vou falar do Gustavo. Qual é a forma mais rápida, certeira que eu injeto para desenvolver uma resiliência? É me colocar nos limites. Eu só desenvolvo resiliência se eu passar dos meus limites, em alguns pontos. Então, vamos pensar no estudar. Cara, você vai lá e você é acostumado a estudar 30 minutos por dia. Irmão, pega um dia, quero ver você estudar 4 horas. Esgota. É pra esgotar mesmo, depois você descansa, depois você dorme. Entendi. Não é todo dia. Intencional, né? Vou esticar. Cara, Não, eu corro 5 quilômetros. Irmão, hoje eu vou fazer o seguinte, meu corpo tá bem, tá legal, eu vou esticar pra 10. Você acha que você não vai sofrer? Claro que você vai. Mas é intencional. Mas é intencional, você vai conhecer algo dentro de você, você vai ver que você tem mais força do que você imagina. Ó a palavra que você falou, eu sou capaz. Crença de capacidade sendo injetada direta na veia. Que massa. Entende? Então, eu acho que a resiliência, ela passa muito por isso. Todo mundo precisa desenvolver a resiliência? Eu acho que não. Tem gente que pro nível do que ela atua, de onde ela quer chegar, tá bom demais. Então, você vai ficar se colocando no limite pra quê? Eu peguei uma vez a bike aqui, juntei um grupo, a gente saiu daqui e fomos pra Piri. Cara, eu tava muito bem treinado. Foram 12 horas de bike. Irmão, eu sabia que eu ia sofrer. Foi mesmo? Foi, fiz 2 vezes já. Eu sabia que eu ia sofrer, irmão. Não tem como. Você tá 12 horas num banco, você para, bebe água, tinha uma caminhonete, beleza, de trilho. É claro que você vai sofrer. Não tem como ser diferente. Mas todas as vezes que eu termino um negócio desse, irmão, pode ter certeza, eu terminei mais forte. Conheci um Gustavo que eu não conhecia. Cara, Fortaleci um Gustavo que talvez eu não tinha contato com ele em situações normais. Então, às vezes, eu me coloco em situações de estresse, seja físico ou seja emocional. Método CIS. Cara, método CIS, último dia vira a noite, irmão. Eu vou levar o cara a um estresse, a um cansaço cognitivo, emocional. É uma maratona.
Mas, irmão, depois que eu estiquei o cara daquele jeito, ele Tum, vai você crescer, abre ele um- vai virar, ele vai... A algo mente volta lá. algo vai mudar. Cara. Eu dei um estica no cara. É tipo um balão. Você pegou, você esticou aqui. Você pode Aham. até voltar. Ele vai voltar aqui. Ele não volta mais aqui. Entendi. Então eu olho muito nessa perspectiva. Cara, se colocar a prova, eu já... quero pular de paraquedas. Mano, fui lá, pulei. O que eu tava vencendo? Tava vencendo um medo, uma habilidade diferente. Então eu busco muito desenvolver habilidade diferente. Aqui em Goiânia tem um negócio do Wake lá, o Sunset, que é uma prancha que puxa no cabo. Ah, eu sei, nunca fui, mas sei isso aí. Pronto. Cara, eu cheguei aqui em Goiânia e falei, eu quero aprender essa parada aí. Meu amigo, "Ô, isso é difícil, hein? Eu sei, é por isso mesmo que eu quero. Vou me testar, vou ver. E fui, aprendi. Que legal. Aí hoje eu coloquei já um limite. Dá umas puladas? Cara, eu sei pular, mas aí vamos lá, eu sou um palestrante. Hoje a empresa depende de mim. Isso, eu vou já me arriscar? entendi. Não vou. Isso é inteligência emocional. Cara, eu vou Cê botar o meu sabe limite. até que Eu vou dar o tá meu tudo rolezinho terapêutico. De boazinha. Sem pular nada. E com a prancha que é um pouquinho mais difícil, que não prende meu pé. Porque se eu cair, não machuca o meu joelho, nada. Eu não posso Ah, machucar, tá. irmão. É. Eu vou ficar... A minha vontade, adrenalina, emoção... eu vou pular, tal. Eu sou desses. É. Mas no dia que eu vi um cara machucando o joelho, que rompeu o ligamento, opa... Aí eu comecei a perguntar, isso aqui machuca? Ih, já vi vários. Não, eu já fiz 2 cirurgias. Entendi. Cara, eu não posso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O O que meu eu limite queria era aqui. é até aqui. Muito bom. E eu vou lá e desfruto muitas vezes nisso aí. Aí você falou de um outro termo que, tá vendo o triângulo? Tem a simbologia, né? Corpo, mente, espírito, Claro. mas o triângulo na psicologia é o quê? A gente usa pra identidade, né? Só que algumas pessoas não tem essa clareza, não é a identidade lá do Do fotinha documento. 3x4, né? Tem até um livro bacana do Hábitos Atômicos, do Sei James Clear. demais. Pela transformação, Isso, pela identidade. Isso. Mas aí, você consegue ajudar, assim, o que é essa... O que é a identidade? Por exemplo, se for para ficar muito claro, você que está assistindo aqui até agora, o que é a identidade? Volta o podcast, lá no começo. Quando o Gustavo se apresenta. Aquilo é identidade. Perfeito. Não vou falar, não vou repetir. Volta. Ele fez certinho o que é identidade. Não é você falar assim, eu sou o Leandro, sou psicólogo. Não, Isso é o que você faz. não é isso. Volta lá e você vai ver o que ele fez. Ele já me respondeu. Mas é porque você falou da identidade agora, eu até coloquei aqui o triângulo. Eu falei, opa, ele vai me ajudar aqui. Porque a turma, às vezes, eu tento explicar o que é o triângulo, e a turma... Porque ali é liderança, mas não é liderança organizacional. Até tem Uma autoliderança. né? Isso, a Legal. liderança de si mesmo, né? Legal. Mas tem uma parte que eu falo ali da liderança organizacional, até pela minha história, mas, cara, acho que é 2, 3 páginas. Só que o livro todo é da sua autoliderança, que legal. parte da identidade. Por isso que eu tive que deixar ela ali. E ela é a base. Mas você consegue explicar, assim, pra eles o que é Sim, claro. essa identidade de A gente, vocês? a gente pode começar pela origem. Pô, por favor. E para isso a gente Por favor. precisa A gente pode espiritualizar. ficar aqui até 10h30 da noite. Tô brincando. Não, Sua certeza. esposa Não, sua esposa já deve estar ali. Não, Ó, eu Tô consegui brincando. marcar a sessão ali no co-work ali. Tá de boa. Dá 10 minutos. mas só te falando, você vai ter que voltar, chefe. Vamos voltar, irmão. A hora Não, que você quiser. se eu falar, você vai ter que voltar. Fechou, vamos. Tá gravado. Ó, compromisso, hein? Tá Tô de bola. gravado. Davi, Mas- anota aí, rapaz. Vou Tá, voltar. Já tá registrado. Eu sabia que 1 hora não É ia. rápido, né? É. Mas vamos lá, identidade. Eu vou começar pela origem. Eu não aprendi isso no começo e hoje eu tenho plena convicção disso. Na palavra de Deus diz que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, calma aí. Eu sou. Ele tá falando de identidade. A imagem. Todos nós somos imagem. Mas para se tornar semelhante a algo, você precisa de quê? Convivência. Intimidade. Nem todos vão ser semelhantes. Por isso a gente bate lá na rotina de preparação espiritual, porque quanto mais eu conhecer quem é Deus, mais eu me conheço. Então vamos lá. Jesus veio e representou aqui na Terra. Jesus era generoso? Sim. Então, calma aí, se eu sou a imagem e semelhança, eu também sou generoso. Então eu posso trazer esse atributo para mim. Agora só basta eu me tornar uma pessoa generosa na rua. Começar a fazer o que uma pessoa que é generosa faz. Esse é o ponto. Só que o que aconteceu? Eu vou voltar de novo lá no bloco dos 12 anos. Da infância. O filho foi aprender matemática. E o pai, menino, você é burro! Com forte impacto emocional. O pai, uma autoridade. Aquela informação entra, o cérebro... Vou até falar pra você. Era meu pai, tá? Pronto. Exatamente desse jeitinho, meu.
Aí, olha, Desse jeitinho. a mente não Nossa, tem. ele brigava tanto pra eu aprender tabuada, cara. Eu nem sei se da sua época era Tem, tabuada. tinha Eu falei, tabuada. nossa, Aí uma criança, por que os 12 anos? Porque na criança, aqui o cérebro lobo frontal não foi formado, então ela tá toda aberta, a informação entra direto Tum. no inconsciente. É. Aí olha só, veio pra ele o quê? Uai, meu pai, que é a autoridade, tá falando que eu sou burro. Eu sou. Ele tá trazendo pra identidade que ele é. Se isso entrar que ele é burro, ele vai começar a fazer coisas que um burro faz. Sabe o que aconteceu em casa? Por que que Acabou. eu ainda dei uma escapada? Um pouco. Porque eu não fui para exatas. Porque eu fiquei com a aversão à Aham, matemática. os números, óbvio. Mas a questão de eu ser foda, de eu correr atrás e estudar, e eu fui estudar outras coisas. Porque ele fazia isso, mas assim, desenrolei com meu pai. A gente, nos últimos 3 anos de vida dele, foi comigo. Legal. Isso aí eu desenrolei antes ainda da faculdade de psicologia. Porque isso que você falou do avô, eu conhecia meu avô. Eu falei, Então, você meu viu como é que foi a eu linhagem. rolei com meu pai, foi outro. Meu pai foi até brando comigo. Então, eu desenrolei isso aí. Ficou algumas coisinhas que na terapia Que é eu normal. tirei e tudo. Mas na época, minha mãe. Então, eram os dois, né? Meu pai às vezes, tá. Aí minha mãe, ó. Então, você vai estudar, tá vendo? Seu pai te cobrando, tal. Mas meu pai era pedreiro. Pô, você quer ser igual seu pai, né? No sol, tal. Nada contra os pedreiros. Meu pai construiu nossa vida inteira Claro, trabalhando. Foi com massa isso. demais. Mas ela jogava essa questão pra estudar. Você vai conseguir. Foi certinho do jeitinho que ela falou. Quanto mais eu estudava, eu mais ia crescendo, ganhando níveis mais de salário diferença. maior, tal. De novo, volta nas famílias, né, cara? A família. As emoções. Não Ele tem fazia isso, mas ela... Ela amenizava contrabalanceava, essa tal. combinação do E o pai rolê mãe dele era só forma. esse, sabia? E eu tenho memória... A maior parte das memórias com meu pai eram positivas. São positivas. Olha aí, que legal. Pô, viajava às vezes pra trabalhar, ele voltava um presentinho. Tava em casa, eu brincava de cavalinho nas costas dele, sabe? Olha aí, você nunca vai esquecer Nunca mais, isso. nunca mais. Meu pai tem 1 ano que ele faleceu. Nunca mais, bicho. Tem um negócio massa que ele ficou dias internado na UTI. Ele já era bem idoso, 89. Aí teve uma complicação, foi fazer uma cirurgia e ficou internado. Eu ia visitar ele, tarará. Aí, e a gente tinha um diálogo bem diferentão, né? E aí? Deixa ele que eu cheguei. E aí? Que você... Eu devia ter filmado, mas não tenho, não pode. É. O que você fez nessa vida que você fez de bom, que você deixou nessa vida? Ele tava bem debilitado. E ele é bem brincalhão. Fiz nada, não. Fiz nada. Ô, tá doido? Fez sim, pai. Você tem 89 anos. 88. Que 88? É 89 aí. Ele fazia as contas diferentes, né? 89. O que você fez? Fez alguma coisa assim. Aí ele ficou, Gustavo, parado uns segundos assim. E até então eu tava firme, né? Porque é eu que cuidava dele, tudo. Não chorava nem nada. Firmão ali, pá. Mas já sabia que ele ia. Uhum. Eu já sabia. Aí ele... Não, tem 2 coisas. E deitado na cama lá na UTI. 2 coisas. Uma, eu casei com a sua mãe. E a outra foi ter você. Aí ele começou a chorar, eu comecei a chorar. Aí eu falei, pai, aí você me quebra. Não, você foi meu companheiro. Eu fiquei com você, você ficou comigo. Honra, falei, né? Aí eu não aguento. Aí eu desabei. Que, assim, então tinha algumas coisas lá na adolescência, quando eu fiquei mais começando a entender, que eu ficava grilado com ele me batia e era esse cara da matemática. Uhum. Mas depois eu fui entendendo principalmente do meu avô, aí eu fui pra psicologia, entendo Perfeito. demais e tal. Mas a maior parte das memórias com ele, na verdade a única coisa ruim ficou só isso. E ruim por quê? Porque eu poderia ter uma maior habilidade em matemática. Só que olha o tanto que é doido. Você acredita que na psicologia tem uma disciplina que se chama estatística? Uhum. Esqueci a primeira. É estatística alguma coisa e depois, no outro semestre, estatística inferencial. É número, psicometria, Uhum. tará. Eu fui monitor, irmão. Fui monitor. E eu falei, Aí a gente desenrolou isso aí. Mas eu entendi onde você tá indo agora. Agora você tirou o meu aperto do coração dos 12, tá? Sim. Você me Legal. clareou, entendi. Legal. Eu tenho que ir lá na base, né? Então, voltando, né? Espiritual. Então, eu preciso olhar pra Deus e ok. Mas aí, o que aconteceu ao longo da infância? Tudo aquilo que a gente fala que a gente é, Leandro, isso é muito sério. Ou te liberta ou te aprisiona. Tem gente falando assim, eu sou ansiosa. Não. Você não é ansiosa, você pode estar. Mas isso não é traço da tua identidade.
Não traga isso pra tua identidade, porque se a tua mente acreditar que você é, eles startam ansiedade. Eu não tô falando que a ansiedade é por conta disso. Tem N fatores. Nossa. Mas isso é o começo. As pessoas às vezes estão pela própria palavra. Então, qual é o ponto da identidade ali que a gente estava falando? Cara, eu preciso ver a Camila, a esposa do Paulo, dar um exemplo muito legal. Ao longo da vida foram colocando post-its do que a gente é. E a gente olha pra gente e vê aquelas qualidades ou debilidades achando que a gente é aquilo. Cara, eu não sou isso. O que é me conhecer? É saber que existe uma identidade por trás disso e começar a arrancar esses post-its e falar, meu irmão, eu não sou aquele cara que você falou que era burro. Não, eu não sou, irmão. Não, eu não sou isso aqui que você falou. Aquela surra que você me deu, falando que eu não sou merecedor. Eu não sou. Eu vim para grandes boas obras, irmão. Eu preciso conectar de novo na fonte para descobrir quem eu sou e arrancar aqueles post-its, porque senão eu vou levar uma vida distorcida. Eu vou sair do plano original. Aí tem gente que fala assim, Leandro, daí o propósito de vida, onde que eu encontro? Você não encontra o propósito, irmão. Eu ativo a identidade e o propósito te pega. Porque é na identidade que tá meus dons, estão os meus talentos, tá quem eu sou, o que eu vim fazer, estão minhas ferramentas que eu acredito que Deus me deu. Aí, irmão, eu nunca imaginei morar em Goiânia, ser dono de uma Febracis, fazer o que eu faço. Eu nunca imaginei, irmão. Milhares de pessoas, você tava lá no 20? Não, 2.000 ou 4.000 pessoas? 4.000 e tantas pessoas. 4.000 pessoas, sei lá, no palco falando. Então, eu nunca imaginei acontecer, irmão. A identidade. Quanto mais eu forjar a minha identidade, mais eu souber qual é a identidade de Deus e me conectar a isso, irmão, os planos vão acontecer. Se é livro, se é palco, se é outra empresa. Cara, eu não preciso me preocupar. É só trabalhar na identidade no nível mais profundo que eu puder. E aí tudo acontece. Pra gente falar de Deus, só dar a palhinha pra você. Não sei se você já ouviu falar disso, mas o que eu gosto de falar da ansiedade? Principalmente no consultório e nas empresas. Algumas pessoas me procuram. Então hoje é muito o quê? Ansiedade, estresse, né? Sim, burnout e tal. É o que você falou do seu ICM, né? Na ansiedade eu falo muito do IFI. Então, o processo, não tem problema você ter ansiedade. Uhum. Não, ela é milenar o processo de ser e estar ansioso, que foi o que você foi muito feliz. Uhum. Não tem problema, mas você não é a pessoa ansiosa, você está. Então vai do quê? Intensidade. Ok. Qual que é a intensidade dessa sua ansiedade? Ela é muito alta ou muito baixa? Lembra que a gente estava falando no começo? Qual é a Decide. emoção e qual é a intensidade dela? Ela tá Maravilhoso. cabível pra isso? Eu peguei igualzinho. Muito legal. A frequência dessa ansiedade, que a maioria dos traumas e transtornos estão aqui, Uhum. você não é uma pessoa ansiosa, mas você está ansioso todo dia, tem algo errado. Tem algo errado. Sua mente tá startando um processo. E o outro I de impacto. Perfeito. Essa ansiedade, ela é uma ansiedade, como você falou, de pular de avião, é a ansiedade de andar de avião, é a ansiedade de fazer uma palestra para 4.000 pessoas, Uhum. tudo bem, Tudo bem. É legítima. é legítima. Só que você sabendo disso, você vai se preparar melhor e ela vai ter um nível de intensidade menor, né? Perfeito. Era Muito só bom. para dar Muito bom. essa palhinha. Muito bom. Depois, se quiser, eu vou lá e faço uma palestra para você no seu Bora, acho treinamento. top. Não vamos encerrar porque eu preciso falar disso com você. E onde que entra a espiritualidade? Aonde que você... Você não, né? Todos do CIS, mas eu já vi lá, principalmente o Gustavo. O que que é essa espiritualidade? Então, você acredita em Jesus? Aonde que você entrou? Qual que é o impacto? E da mesma forma que eu te perguntei se você tá vendo um movimento das pessoas procurarem as emoções, que a gente falou da questão dos homens, mas você vê um movimento, o que eu vejo, tem muitas pessoas que depois que elas ficam ricas, muito ricas, aí elas começam a encontrar Jesus. Só que tem algumas que estão perdidas, não encontraram. Eu vou falar o nome porque isso é público. Uhum. O Whindersson Nunes, o Michael Phelps, cara, aquele jogador de futebol, esqueci. Tem N. Milionários. Ai. Cara, eu olho assim, eu falo, nossa, se eu levasse essa pessoa um dia lá no culto, ou na igreja, ou sei lá, em alguma coisa pra conhecer um pouquinho de Deus, elas talvez até conheçam, mas Sim. precisa ter essa intimidade que você falou, né? Você tá vendo aonde que você entra e aonde que a espiritualidade entra na nossa vida e se você tá vendo esse movimento aumentando. Vejo. Ou vejo. não, né? Não, eu vejo. E principalmente movimentos espirituais voltados para homens, né? O próprio Legendários é isso, né? Eu fiz o Legendários no começo do ano O nosso passado. P3, né? O P3 da Family. Então, é natural. Eu vejo isso acontecer. E também acredito que, assim, que tem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, às vezes o cara tem uma casona, mas o cara não tem um lar.
O cara tem uma casa gigante, mas não tem um lar. O cara não bota a cabeça no travesseiro e tem paz porque ele não se encontrou. Ele se perdeu dele. E esse se perder dele foi na identidade. E ele só conseguiu o dinheiro. É muito pouco, irmão. E ele vai ficar tentando suprir, preencher esses vazios com várias outras coisas. Talvez com mais um carro, com mais uma viagem, com mais uma mulher, com mais uma situação. E, cara, ele não vai preencher. E aí você vê o caso dessas pessoas nesse nível, buscando cada vez mais. Então não teve um preparo da fama, da estrutura emocional, de tudo. E tudo bem. Por algum motivo esse cara, né, essas pessoas estão nesse nível e o que eu mais torço é que elas se encontrem. Né, eu torço que um dia elas se encontrem primeiramente para depois elas encontrarem Deus, ou que seja ao contrário, a gente já vê um movimento desse acontecendo, mas eu não fico querendo converter ninguém, não. Sabe, eu sou um cara muito de boa, eu sou na minha, também não escondo o que eu acredito. Então, se você for num treinamento meu, eu vou falar o que eu acredito, lido com pessoas de várias linhas diferentes, né? Eu tenho escola de negócio, sou palestrante, então tenho gente que é espírita e tá tudo bem, e eu sou um cara curioso para aprender com essas pessoas também. Eu também. Então, cara, o que é isso aí? Me fala, o que você acredita? Pô, legal, no que você acredita, aqui a gente acredita nisso. Mudou esse nome. Só não vem querer me convencer porque eu já tô firme no que eu tô aí, eu não vou ficar querendo te convencer do que você acredita e tá tudo bem, vamos viver bem com isso, né? Então, eu sou muito aberto com isso. E eu acredito, cara, a espiritualidade, na verdade, ela é tudo, porque eu levei tempo pra entender isso e tô nesse processo, você falou que você deu... eu tô nesse processo ainda, mas eu acredito que é o seguinte, irmão, somos seres espirituais que habitam no corpo. Então, calma aí, o espírito é o mais importante. Eu preciso olhar mais pra isso. Se eu olhar ao longo da minha vida, foi o que eu olhar menos, sim, com certeza. De conexão? Com certeza. Oração, profetizar. Tem uns livrinhos mesmo ali cristãos de orando a palavra, declarando a palavra. E aí, igual de ir na Bíblia, já leu o provérbio. Enfim, aí toda sexta eu tô na oração da forja. Tem uma oração, tem corrente de oração. Então, assim, cara, eu acredito que eu poderia mais. Sim. Tô sentindo a necessidade de mais. E quero priorizar mais. Tipo, sendo muito sincero, olhando o mundo, olhando como é que tá tudo, eu falo, meu irmão, eu preciso me preparar pro próximo nível que eu sei que eu já estou indo. Eu preciso de uma preparação espiritual mais avançada e mais robusta pro que eu tô começando, o volume de movimento de pessoas a mexer. Você já tá entendendo que tem uma... Eu vou falar assim, a gente entende, mas quem não entende, depois, se quiser, eu explico. Mas você entende que tem uma guerra espiritual, né? Sim, não, eu tenho plena convicção disso. E você... Eu vivo mais atacado que outras pessoas. Você entende isso, né? Total, mano. Eu já Porque sou prova viva disso. Só que quando tá a resistência e eu vejo um conflito, eu não fico, é o inimigo. Eu não fico terceirizando tudo pra falar que é o inimigo. Não, com certeza. Mas eu sou um cara que eu percebo isso e falo, cara, você tá tendo resistência aqui, eu dobro a aposta. Eu tô no caminho certo, que eu tô vendo em você. Eu dobro a aposta. Isso que eu vi. É aqui? Bora, o pau vai quebrar aqui? Então bora, que eu trago mais 50. Ok. Não é 1.000 de um lado e 10.000 à direita, mas ninguém vai te pegar. É isso. E aí eu vou nisso, né, me moldando, mudando a minha vida, buscando pessoas. Eu quase, assim, me quebrei mesmo enquanto pessoa um tempo atrás. Aí, num retiro espiritual, o pastor o intercessor falou assim, ele carioca, aí, maluco, deixa eu te falar, você tá subindo na rocinha sozinho aí, vai ser destruído. Aí eu, como assim? Ele, você tá entrando lá e mexe com emoção, com inteligência emocional, com isso, com aquilo, irmão, sem ter intercessor, sem ter uma base espiritual, sem estar conectado numa igreja. Você tá subindo a rocinha sozinho, irmão. Vai ser o heróizão aí que morreu em guerra. Irmão, aquilo eu... Caraca. Aí pegou. Aí foi uma grande virada. E ali eu comecei a falar, não, cara, eu preciso, eu vou, então eu busco intercessor, busco ir pelo menos uma vez no ano no retiro espiritual, cura, libertação. Fiz legendários no ano passado, começo do ano passado, enfim. Tem outros retiros que eu quero ir, entendeu? Eu quero conhecer, quero aprofundar, quero conhecer mais da palavra. E aí, cara, essa é a minha busca. Esse é o meu movimento. Fala aqui suas redes sociais, aonde que a turma te acha. E uma mensagem aí de algo talvez que eu não te perguntei, mas que você tinha que falar pra turma que tá te ouvindo aí. Bicho, não dá. Eu vou parar porque senão... Pra você me encontrar, você vai assistir esse podcast. Não vou falar minha rede social, não. Pô, mas a gente sempre coloca lá, eles vão ver. Eu sou o Gustavo Sampaio, vai ser um prazer ter você lá. Tô brincando aqui, mas se você estiver lá, vai ser um prazer. E, cara, o que eu podia falar pras pessoas é que uma vida com sentido, as pessoas estão buscando muito sentido da vida, né? E eu falo isso muito. Uma vida com sentido é fazer sentido para outras vidas. Então, se você não está fazendo sentido para outras vidas, eu tenho a plena convicção que a sua vida vai perder o sentido. Então, comece fazendo pelos outros, comece ajudando.
E eu posso te garantir, você vai se frustrar fazendo pelos outros. Mas isso não tem a ver com quem você é, porque você é generoso, você é bondoso, você é amoroso. Então, se você se frustrar porque alguém não te corresponder como você esperava, isso tem a ver com ela e não com você. E continue fazendo o que você acredita que está no seu coração. Então, sim, faça sentido para outras vidas, que a sua vida vai ter muito mais sentido. É isso. Caraca. Muito bom. Obrigado, irmão. Foi Valeu, mano. sensacional. Tamo Valeu junto. demais. Obrigado. Tamo junto. Ó, se você gostou, não tem como não ter gostado, já envia esse episódio. Se você não gostar de mim, não precisa nem seguir, mas dele eu sei que você gostou. Então já envia esse episódio pra pessoa que você acredita que precisa. Agora. Vai lá e encaminha, beleza? Valeu, turma. Brigadão. Valeu, gente. Um abraço.